Então, boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente viu aí as grandezas, né, que vão ajudar a gente na termo. Agora a gente vai ver de fato aí as leis da termo e as suas aplicações. Beleza, então a gente vai começar, ó, com a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Que eu dei uma comentada por cima, né, que a termodinâmica ela tem uma ordem cronológica bem estranha, porque assim, a última lei ela foi escrita em 1931, se eu não me engano. E a última lei a gente passa ela primeiro, né? A gente chama ela de lei zero só porque ela é mais fácil, né? Ela é didaticamente mais fácil de entender. Só que a primeira lei, ela é assim de uma importância bem grande, ela é bem simples, é uma equação linear, uma soma bem fácil de entender. Só que ela é importante porque foi a partir dela que a gente viu que o calor, ele é uma energia também, né? Porque a gente teve várias teorias ali falando do que era o calor. Então teve um pessoal que falava que o calor era uma substância, que o calor era um líquido que saía de um corpo e ia para o outro. Enfim, teve várias teorias que eram aceitáveis, que a gente até usa. Por exemplo, eu vou falar de ciclo de Carnot daqui a pouco. O Carnot formulou as teorias das máquinas térmicas falando que o calor era um líquido, que era um fluido, né? E a gente usa elas até hoje, a gente faz cálculos com elas até hoje, né? Porque na verdade, assim, se é energia, se é substância, não interessa. Eu quero saber o que ele faz em um corpo, né? Mas a primeira lei é exatamente para isso, é para provar aí de fato que calor é um tipo de energia também. Então, ó, calor é energia. Então, essa é a primeira lei. E a primeira lei, ela trata de uma conservação de energia. Sabe aquela frasinha do Lavoisier? Lavoisier era um dos caras que acreditava que o calor era substância. Né? Lavoisier falou a frase lá que é a natureza, né? A massa é conservada, então a massa antes era igual a massa depois, e essa historinha foi ampliada para a energia também. Então aqui a gente tem que a energia total é sempre a mesma, ela só vai mudar o tipo de energia, conservação de energia. Então assim, ó, a gente até fez esse desenho aqui hoje, ó. Você vai pegar aqui um recipiente, aí ele em duas situações. Tá, então olha só, ó. Agora já usando as grandezas, né? Falando mais específico daí. Então você tem, ó, ele vai corrigir. Então, ó, você tem aqui uma certa quantidade de volume antes. Aí você vai ter uma certa quantidade de volume depois, né? Aí para que isso aqui aconteça, né, será que tem entrado algum tipo de energia? Deixa eu só colocar o gás aqui antes. Então, ó, você tem aqui o gás e você tem aqui o gás. Não contei, tá? Se tiver mais, foi mal. Enfim, então o que aconteceu? Ó? Você veio aqui nesse recipiente e você forneceu o calor. Você forneceu a letra Q. O que você espera que aconteça? Vai lá, você usa o que você aprendeu na primeira parte da aula. O êmbolo não subiu? Se o êmbolo subiu é porque aumentou o volume. Se aumentou o volume é porque teve uma energia aqui, não teve? Teve o quê? Trabalho. Né? A energia associada à mudança de volume se chama trabalho. Só que a gente não falou também que as moléculas ficam mais rápidas? Se ficam mais rápidas, aumentam a temperatura. Se aumenta a temperatura, cadê? Tá aqui, ó. Se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Então, também, ó, além de ter um trabalho, teve o quê? Teve uma variação da energia interna. Teve um ΔU. Então, a molécula ficou mais rápida. Pronto, você vai escrever isso em uma equação agora. Qual que é essa conservação de energia? A conservação é que o calor que entrou, ele se transformou, né? Porque ele também é uma energia. Ele se transformou em trabalho mais variação da energia interna. Pronto, essa aí é a primeira lei. Então é uma simples conservação de energia, só que tem todo um contexto, né? Tem toda essa parte aí de a gente entender que agora, a partir desse instante, calor de fato é energia. Acostumei tanto com esse negócio de corrigir aqui que dá até um
Pronto. Beleza. Aí agora a gente vai aplicar ela para algumas transformações. E você vai ver que vai ficar até rápido agora, ó. Então você tem a primeira lei, então conservação de energia. Vamos aplicar. Antes disso, ó, rapidinho, só os sinais aqui embaixo. Ó, o calor pode ser positivo, o calor pode ser negativo e o calor pode ser zero. Que mais? O trabalho pode ser positivo, o trabalho pode ser negativo e o trabalho pode ser zero. Mesma coisa para o ΔU. Tá, vai lá, vê se você lembra. Ó, o calor a gente já escreveu, é só para ter pertinho aqui para você saber onde voltar depois. Calor positivo é um calor que ele recebeu, é um calor recebido. Calor negativo é um calor que ele perdeu, então é um calor fornecido, um calor cedido. Quando o calor é zero, aqui aparece o nome novo. Né? Quando alguma coisa não troca calor, a gente fala que esse alguma coisa é adiabático. Né? Então, se o calor foi zero, é porque a gente teve uma transformação do tipo adiabática. Adiabática. Vou escrever tudo. Mas depois eu comento mais sobre ela. Trabalho positivo, expansão. O gás que fez, né? Trabalho negativo, compressão. O gás recebeu daí, né? Alguém fez sobre o gás. E o trabalho igual a zero, a gente já escreveu hoje, é a isométrica. Né? Aquela que não tem mudança de volume. E ΔU positivo, a gente tem um aquecimento. Temperatura aumentou. ΔU negativo, a gente tem um resfriamento. Temperatura diminuiu. E o ΔU igual a zero, a gente tem uma isoterma. Né? Aí a temperatura não mudou, então ΔT é zero, ΔU também vai ser zero. Pronto, esses são os sinaizinhos aí possíveis para aparecer. Beleza, vamos lá, algumas transformações, ó. Se eu for analisar a transformação, vou começar com ela, ó, isométrica. Tá, não vou colocar tudo que a gente já viu, né? Volume constante, pressão por temperatura fica constante, mas vamos lá, ó. A isométrica, eu sei que o volume é sempre o mesmo, então o volume é constante. Se o volume é sempre o mesmo, é porque a variação de volume é quanto? É zero. Se não tem variação de volume, é porque não tem quem? Não tem trabalho. Eu quero que você fixe essa ideia, tá? Se quiser escrever em algum canto para ficar bem fácil de lembrar, trabalho tem associação com mudança de volume. Variação da energia interna tem associação com mudança de temperatura. Né? E o calor é a energia que você recebe de alguém, de algum agente externo. Né? Então, para ter calor, tem que ter um agente externo atuando ali, dando energia para o sistema. Ou tirando também. Né? Então, ó, isométrica não mudou o volume, não teve trabalho. A equação, né? Calor igual a trabalho mais o ΔU. Então, pronto, vou escrever isso. Ó. Então, o calor vai ser o trabalho, que é zero, mais o ΔU. Beleza, consequências, ó. Você tá vendo que eles são iguais, iguaizinhos, né? Sem inverter sinal? Então, ó, se o calor for positivo, o ΔU também vai ser. Vê se faz sentido isso aqui, ó. Calor positivo você recebeu. Se você recebe calor, você esquenta. Né? Tá certo isso? Sim. Calor negativo. O ΔU também será. Se você perder calor, você perdeu energia, a molécula fica mais lenta, você resfriou, né? Você fica com ΔU aí, a variação dele negativa. Tá, como que eu posso fazer na prática uma transformação do tipo isométrica? Essa é a mais fácil de todas de acontecer. O volume não pode mudar, né? É só você ter o quê? É só você ter um recipiente fechado. Que dá o recipiente fechado, né? Ele vai ficar só ali dentro com volume constante. Beleza? Então, por exemplo, né? Se você deixar ali a panela com a tampa fechada, né? Aquele gás vai ficar dentro da panela. Então, o volume dele fica fixo, aí o aquecimento faz com que ele aumente a temperatura apenas. Não vai usar na forma de trabalho. Outra pergunta, legal, ó. A primeira lei só pode ser usada para gases?
Não. Você pode usar para qualquer coisa. Olha para essa equação aí. Não é o calor fazendo esquentar? É a equação que a gente está acostumado, né? Quando a gente vai falar de um sólido, né? Eu vou dar aula de dilatação também. O sólido, quando você esquenta, ele aumenta de tamanho. Só que ele aumenta muito pouquinho. Tipo, esquenta um copo. Você vai ver ele ficando grandão? Não, ele aumentou de tamanho, só que muito pouquinho. Então, basicamente, o trabalho é zero. Então, todo o calor que você forneceu fez com que ele esquentasse. Aí, então, você tem essa conversão de energia. Tá? Então, não fica preso. A gente estuda aqui nos gases, só que as leis da termodinâmica valem para qualquer sistema físico. Beleza? Tanto para o corpo humano, tanto para um corpo de um animalzinho. Pessoal do PAS 2, eu quero depois que vocês devem ter, né? Mas se tem lá as apostilas que tem os exercícios do PAS, todo o exercício 11 da prova é mistura de física com biologia. E prova sim, prova não, a mistura é de termo com o animalzinho. Né, dele falando, esse animal tem os pelos para ele se proteger, para diminuir a perda de calor, porque é isolante, enfim. Né? Então é uma mistura desses dois. E ele pergunta também, a primeira lei não pode ser aplicada para um corpo humano? Pode, sem problema algum. Tá? Para qualquer sistema termodinâmico você pode usar a primeira lei. Próxima. Isoterma. Isoterma, a gente tem o quê? Temperatura igual a constante. Se a temperatura é constante, é porque não tem ΔT. Se não tem ΔT, é porque não tem o quê? ΔU. ΔU vale zero. Certo? Zero o ΔU da equação. O que vai sobrar? Que o calor se transformou em trabalho. Né? O calor se transformou em trabalho. Pronto. Aí se você for colocar os sinaizinhos, né? Basicamente a mesma coisa, ó. Calor positivo, o trabalho também vai ser. Calor negativo, o trabalho também vai ser. Tá, essa aqui é um problema. Essa aqui, assim, é difícil achar uma explicação para ela, mas eu vou fornecer. Tá? A isoterma é a mais difícil de acontecer na prática. Porque qualquer coisinha que você faça, a tendência é a temperatura mudar. Mas a gente vai dar um jeito de driblar essa variação de temperatura aí, para não mudar a temperatura. E se variar, variar assim, muito pouquinho, mas 0,0001, a gente pode considerar que foi isoterma. Mas tá, ó, rapidinho, não precisa copiar isso aqui não, tá? Isso aqui é totalmente fora, mas para ter visto pelo menos uma vez na vida. Porque, como eu falei, tem coisa que eu passo que é difícil achar. Mas vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui uma... Pode ser uma piscina de água. Sabe aquelas piscininhas pequenininhas? 1000 litros. Acho que 1000 litros tá bom já. Ó, 1000 litros de água, né? 1000 litros equivale a 1000 quilogramas, certo? 1000 quilogramas equivale a 10 elevado a sexta gramas, né? 1000 de 1000 e K de 1000 também. 1000 vezes 1000 dá 10 a sexta. Beleza. Você tá com a mão aqui, ó, dentro dessa piscina. Aí a temperatura aqui era de, sei lá, 25. E ela vai para 25,1. Ela vai variar 0,1 graus Celsius. Olha lá, seja justo, seja sincero. Você, com a mão aí dentro, você vai sentir essa variação? Não, né? Com certeza não. Mas vamos lá, eu vou calcular esse calor, ó. O calor não é do tipo sensível, né? O que macete? A massa, 10 a sexta. O Czinho da água vale 1 e a variação é 0,1. Faz essa conta aqui. Cem mil calorias. São necessários... Vai lá, olha para esse número. 1000 litros d'água não é tanta coisa. É uma piscininha, né? Que você vai molhar seu pé ali. Beleza. 1000 litros de água... é 0,1 grau Celsius. Não é nenhum, é 0. Se fosse 1 grau Celsius, ia dar 1 milhão de calorias. 0,1 grau Celsius é 100 mil calorias. É muita energia para variar quase nada. Né? O 0,1 basicamente não variou. Mas beleza, guarda essa informação. Ó. Essa energia para a água não faz diferença, basicamente. Né? Seria como se eu falasse para você, ó, esquenta a água da piscina, aí você vai lá e joga um fósforo dentro dela. Né? A água vai rir da sua garrafa. Pelo amor de Deus. Basicamente a mesma coisa. Beleza, agora guarda essa informação aí, ó. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a água, então, ó, que a água já que é um negócio que é difícil esquentar. Aí eu vou colocar um reservatório aqui, ó, envolto de água.
E a gente vai fazer a seguinte transformação, ó. Então aqui tem o nosso membrozinho, bonitinho. Toda vez eu esqueço isso aqui. Vai. Tá. Aí a gente tem um gás que está aqui dentro. Deixa eu já corrigir aqui, senão depois eu esqueço mais uma vez. Aí tem um gás que está aqui dentro. Aí de início, ó, vamos colocar o seguinte. Que aqui dentro o gás esteja 25 graus Celsius. E aqui fora também esteja 25 graus Celsius. Certo? Beleza? Então tá em equilíbrio, né? Nesse exato instante, tem calor entre eles? Não, lembra que para ter calor tem que ter diferença na temperatura. Como não tem diferença na temperatura, não tem calor. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a minha mão e eu vou começar a apertar esse êmbolo para baixo. Se eu estou apertando o êmbolo para baixo, concorda que eu estou diminuindo o volume desse gás? Sim ou não? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou dando um trabalho ali, né? Então esse trabalho vai ser negativo. Já agora essa informação, o trabalho vai ser negativo. Beleza, agora vê se faz sentido esse pensamento. Ó. Quando você está comprimindo um gás, você está deixando com menos espaço. Como tem menos espaço, vai ter mais colisão. Mais colisão vai deixar eles mais agitados. Mais agitados, a temperatura tende, olha a palavra, tende a aumentar. Né? Então, quando você começou a apertar o êmbolo para baixo, o que aconteceu foi, essa temperatura aqui, ela tendeu a ser 25,1. Certo? E aqui fora, tá quanto? 25 graus Celsius. Olha para exatamente essa situação, ó. O 25,1 e o 25, não tem uma pequenininha diferença de temperatura? Tem. A diferença de temperatura faz com que haja o quê? Um calor. O calor sempre vai do mais quente para o mais frio, certo? Vai da onde até onde? Vai de dentro para fora. Então, o gás começa a passar calor aqui para a água. Né? Então, ó, tá vendo que o gás está perdendo calor? Então, esse calor vai ser o quê? Negativo. Né? O calor vai ser negativo. Só que agora, vamos lá. Quando duas coisas trocam calor, eles tendem a atingir o equilíbrio térmico. Né? Então, olha só. O gás vai voltar para o 25, que na verdade ele nem saiu. Né? Na hora que ele começou a ficar com esse 0,1 a mais, ele já jogou esse calor para fora. Mas, enfim. Esse 0,1 de temperatura do gás faz alguma diferença para a água que está ali fora? Puf, a água vai olhar para esse calorzinho e falar assim, puf, manda mais. Então não. Então aqui continua sendo 25. Tá vendo como que é? É complicado você fazer isso na prática, né? Você tem que fazer alguma coisa bem embolada, bem certinha para que não tenha essa variação de temperatura. Mas olha só o que aconteceu, ó. Tá vendo que o trabalho foi negativo? Por quê? Porque você fez no gás, né? Você fez uma compressão e o calor do gás foi jogado para onde? Para fora. Então ele perdeu o calor, né? Então é um calor negativo, porque eles têm o mesmo sinal. Né? Aí o contrário também é válido, né? Se você empurrar o êmbolo para cima, aí o trabalho vai ser positivo, vai ser necessário que tenha calor entrando. Beleza? Então, ó, essa aqui é a condição para que tenha transformação isoterma. Então, não é um reservatório fechado aqui, né? A gente fala que é um recipiente... É um recipiente que tenha uma capacidade muito grande, né? Com um Czinho muito elevado. Com um C muito elevado. Aí acontece essa isoterma. Beleza? E, para fechar aqui, ó, a primeira lei, vamos falar dela, da adiabática. Tá, então a adiabática é aquela que não troca calor, né? Aquela que não troca calor, o calor vale 0. Beleza, pega a equação principal lá. A equação principal não era calor igual a trabalho mais o ΔU? Então você vai pegar esse calor, você vai zerar ele, né? E você vai passar alguém para o outro lado. Então você fica com trabalho igual a menos a variação da energia interna. Pronto. Quais são as consequências? Ó, tá vendo que agora tem o sinalzinho invertido? Então, se o trabalho for mais, é porque o ΔU vai ser menos. E o contrário também é válido, né? Se o trabalho for menos, é porque o ΔU vai ser mais.
Ou seja, ó, e a gente acabou de falar sobre isso, né? Fica até mais fácil de entender. Quando você apertou esse gás aqui para baixo, você não fez uma compressão? Qual que era a tendência? Aumentar a temperatura. Olha essa linha aqui, ó. Trabalho negativo, compressão, a tendência é aumentar a temperatura. Já quando ele expande, tem mais espaço, né? Mais espaço, a temperatura tende a diminuir. Então essas aí são as transformações adiabáticas. Um exemplo que você faz basicamente todo dia, desodorante. Né? Por quê? Porque você tem ali dentro do recipiente. Aí você aperta o botão, aí ele vai para o ambiente. Então ele está expandindo. Né? Aí ao expandir, ó, o trabalho é o quê? Positivo. Como que ele chega embaixo do seu sovaco? Ele chega bem frio, né? Porque ele sofreu um resfriamento. Beleza? Então a expansão faz com que a temperatura diminua e aqui a compressão faz com que a temperatura aumente. Então tá aí a análise das principais transformações. A isobárica não tem muito o que falar, né? Porque ninguém zera. A isobárica mantém a mesma coisa ali. Beleza. Vamos lá então, ó.